Hoje nós vamos fazer uma conversa sobre o que é linguagem, né? Como é que a gente pode, no momento atual da ciência, definir linguagem e como é que a gente pode, a partir dessa definição, observar quem tem e quem não tem, tá bem? O roteiro da apresentação está aqui, então nós vamos começar com essa definição de linguagem, olhando linguagem de um ponto de vista mais amplo e depois olhando num sentido mais restrito, tá bem? E depois nós vamos perguntar quem tem linguagem. Então, nessa nossa pergunta de quem tem linguagem, depois que a gente olhar para os humanos, nós vamos nos perguntar sobre comunicação animal e, por fim, sobre esses modelos, né, de linguagem em grande escala, né? Vamos começar da seguinte maneira. Vocês assistiram o filme A Chegada? Então, é um filme de ficção científica, não é? Que é interessante para a gente começar a pensar, bom, se a gente acha uma vida inteligente, que tipo de linguagem essa espécie, essa vida pode ter, tá bem? Então, essa é uma das minhas linhas de pesquisa, língua artificial, trabalhar com língua artificial. Lá no INPA eu tenho encorajado os meninos a montarem línguas artificiais e isso é muito interessante por várias razões. A língua artificial ela pode ser uma ferramenta que a gente usa para ensino de língua, tá? Por exemplo, para ensinar, para dar ao aluno consciência do que é a linguagem humana, e também é um exercício de ciência, de você tentar entender, nesse contexto interdisciplinar, quais são as restrições impostas sobre a linguagem. Por exemplo, vocês estão aqui num curso de biofísica, não é? Então, quais são, quando a gente pensa numa linguagem, que restrições vindas da biofísica podem atuar sobre essa linguagem, tá bem? Então, por exemplo, o som. Quais são as restrições impostas sobre o som? Quais são as restrições impostas sobre as línguas de sinais, por exemplo? Então, essa é uma tentativa que a gente tem. Esse filme é um filme bastante interessante. A tentativa do filme de mostrar qual é a barreira que a gente enfrenta quando a gente encontra uma língua é interessante. Tem também essa aqui que eu adoro, que é a do Avatar, não é? Essa aqui é uma história bonita. O James Cameron, quando ele fez o filme, antes de fazer o filme, ele passou um tempo no Brasil, tá, com indígenas brasileiros, tentando construir a língua a partir dessas línguas indígenas do Mato Grosso. Então, isso aqui é muito interessante da gente ver, de novo, essa criação de uma língua artificial. E a língua Navi, ela ficou uma língua muito famosa. Vocês podem, a língua dos avatares, vocês podem entrar no YouTube e ver como é que essa língua é feita, como é que ela foi criada. Então, você vai ver, por exemplo, toda a discussão do sistema de pronome, toda a discussão do sistema da ordem sintática da língua, tem todo um manual de como aprender o Navi. Quando a gente pensa nisso, a gente está numa interface, né? Numa troca entre ciência e ficção. Os cientistas da NASA consideraram, em 2015, que em 10 anos nós encontraríamos vida inteligente. Nós detectaríamos, pelo menos, vida inteligente, né? E aí a pergunta que se faz mas se a gente encontra uma vida inteligente, nós vamos conseguir nos comunicar com eles? Então, essa é uma pergunta. Nós seríamos capazes de conseguir nos comunicar com eles? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. É uma pergunta bacana de fazer nesse contexto de NASA, e realmente a NASA está trabalhando com isso agora, né? Ela tem esse interesse, ela tem levado linguistas para falar sobre essa questão, para trabalhar lá dentro, falando sobre a estrutura das línguas, tentando responder essa pergunta. Bom, a primeira pergunta que nós temos de fazer é, claro, que língua essa espécie teria? Tá? Que língua essa vida teria? Que tipo de linguagem, né, ela teria? Bom, e aí a fala aqui do pessoal de Cambridge é muito legal, que olha, dos padrões de gestos dos chimpanzés, as mudanças de cores, né, das lulas, qualquer sistema pode ser encontrado. Se a vida é inteligente, ela vai ter um sistema que é mais complexo ou menos complexo. O fato é que sem linguagem, nós não teríamos uma civilização com tecnologia. E a tecnologia é uma propriedade que a gente detecta numa espécie ou numa civilização para conceber inteligência. Então, a inteligência, ela pode ser medida através da tecnologia. E é claro que interessa a nós
também, né, encontrar vida, mas acima de tudo, encontrar vida com tecnologia, então, com inteligência. Então, podemos bater o martelo que se a gente encontrar essa vida com inteligência, estaremos encontrando uma linguagem. Vamos nos deparar com uma língua, tá bem? E aí eu trouxe para vocês aqui o livro do Xenolinguistics, que é um livro muito legal, ele é o livro de base que eu uso no IMPA para a criação de língua, que é o que você precisa para pensar essa questão. E aqui é uma pergunta muito de base realmente. Como é que a gente aborda essa pergunta da NASA? Que sistema de comunicação essa espécie teria? Nós seremos capazes de nos comunicar com eles? Se vocês olharem de novo o filme Arrival, A Chegada, vocês vão ver que tem ali uma grande dificuldade, não é? Que é a da tradução. A tradução de um sistema para outro. E isso nós enfrentamos todos os dias quando a gente trabalha, por exemplo, com vocalização em outros primatas. Como é que a gente faz essa tradução? Quais são as questões que a gente tem que enfrentar? Né? O que a gente precisa perceber? De que conceitos nós temos de nos despir como humanos para entender aquele sistema que está na nossa frente? Ou que conceitos nós temos que agregar como humanos para entender o sistema? Tá bem? Então, a primeira coisa a fazer é nos perguntar mesmo, como começar a responder essas perguntas, tá bem? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é analisando o que a gente tem na Terra. E isso aqui agora eu vou passar para vocês um outro documentário que eu amo, adoro, talvez desses todos, esse é o que eu mais gosto desses trabalhos entre ficção e ciência, é o Alien Worlds. Tá no Netflix, eu acredito que ainda esteja lá. É um excelente documentário e para vocês que estão fazendo biofísica, eu realmente recomendo. Tá? Então, essa atividade de imaginação e de ciência, considerando as espécies que a gente tem na Terra, não é? O que a gente pode mapear, o que a gente pode conceber como vida fora da Terra. E aí, então, é essa troca entre a mecânica da vida, né, a organização, a estrutura daquela vida com o ambiente em que ela vive. Tá bem? Então, olha, o que a gente pode fazer, então, para começar a responder essa pergunta, é falar o seguinte, vamos olhar os sistemas de comunicação que nós temos na Terra. Tá, mas olha, se a gente está pensando numa vida com inteligência, com tecnologia, podemos também partir da hipótese de que o sistema de comunicação daquela vida será um sistema de comunicação complexo. Tudo bem? Então, ele será algo mais complexo, ou pelo menos que tenha a complexidade da linguagem humana. E eu vou falar para vocês hoje sobre isso, rapidamente, quando a gente estiver comparando com outros primatas, essa diferença de complexidade. Mas então, partir do entendimento do que é a linguagem humana é um ponto bom, tá? Para a gente começar a responder essa pergunta. Para a gente começar a tentar desenhar o que poderia estar lá fora em termos de sistemas de comunicação. Bom, vamos então falar sobre linguagem humana. A primeira coisa que a gente tem que considerar quando a gente está falando da linguagem humana do ponto de vista do nosso funcionamento coletivo, individual, é a centralidade dessa habilidade. Então, ela é muito central na nossa vida. E isso a gente observa porque ela nos permite estar aqui hoje. Não é verdade? Sem linguagem, nós não estaríamos aqui hoje. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês agora, que é o seguinte: esqueça essa linguagem que vocês têm. Considerem um subsistema que vocês têm, que é o subsistema das interjeições. Tudo bem? Então, considere agora que você é um animal, um ser humano, que só tem interjeição. Tire fora isso que a gente está usando aqui agora. Essa habilidade cognitiva. Pense só nas interjeições. Nós teríamos condições de passar informação como estamos passando hoje? Vocês teriam condições de estar num sistema de ensino, de ciência? Não. Não teríamos nem as máquinas que nós temos, não é isso? Talvez não tivéssemos nem luz. Provavelmente nem luz. Tá bem? Então, é esse sistema complexo que a gente está querendo entender. Tá bem? Esse sistema cognitivo que nos permite, além de ter essa comunicação extremamente eficaz, tá bem? Não é perfeita, mas é muito eficaz. Também tentar entender como
que esse sistema nos estrutura internamente. Então, não é só um sistema de comunicação externa, né? Inter-indivíduos, mas também é um sistema de comunicação interna. Eu trabalho com esquizofrenia. E na esquizofrenia você tem um problema de quebra, de estrutura do indivíduo. Tudo bem? Então, são indivíduos que apresentam uma certa problema de estruturação interna, como uma única pessoa. Quando você olha a língua dessas pessoas, você observa que ela está quebrada. Tá bem? Então, é provável, uma das hipóteses é que essas pessoas apresentam um problema de desestruturação, uma mente esquizo, uma mente dividida, desestruturada, exatamente porque eles têm uma linguagem desestruturada. E quando a gente fala em linguagem desestruturada, não é porque a pessoa chega para você e fala assim, olha, eu vim para a Terra numa bolha de titânio, eu sou Jesus. Não é o conteúdo que parece aberrante, anormal, mas é a forma, é o que a gente chama de gramática que está quebrada. A linguagem, além desse ser um sistema de comunicação, ela é também uma alavanca da cognição, tá bem? Ela é o que nos estrutura, ela é também o que nos possibilita ganhar outros conhecimentos. A gente está aqui falando da matemática, provavelmente a matemática surge de habilidades internas da linguagem, porque como eu vou falar daqui a pouco, a linguagem é um sistema combinatorial. Tudo bem? Então, que parece muito com o que a gente vê também na matemática, com restrições de derivações, com restrições de abertura de equações, que um sistema lembra muito o outro. Então, o Darwin já tinha notado isso, quando ele diz assim, olha, os seres humanos têm um instinto para a linguagem. E temos mesmo, temos um instinto. Esse instinto que ele fala é interessante, porque nós temos um instinto para fala, gente. Os bebês muito pequenininhos, se vocês tiverem um bebê em casa, observe, bem pequenininhos ainda, por volta dos 2 meses, 3 meses, eles começam a usar o aparelho fonador, treinar o aparelho fonador. Não é? Então, aquilo é um treino para a fala. E é interessante a gente pensar que os bebês surdos também passam por essa fase do balbucio, tá bem? Então, do arrulhar e do balbucio. Depois é que eles se eles são postos em contato com a língua de sinais, eles passam a silabificar com a mãozinha, mas eles passam por essa primeira fase. Outra coisa que a gente pode observar é que nós, seres humanos, incluindo pessoas surdas, quando nós estamos em conversa, nós centramos o olhar aqui, ó. Tá bem? Então, essa é também uma tentativa nossa, nós somos programados para centrar o olhar aqui, para poder ter maior compreensão do que está sendo falado, tá bem? E todo ser humano típico tem linguagem, tem pelo menos uma língua. No contexto atual, quase todos têm mais de uma língua, tá bem? Talvez, é interessante falar isso, mas talvez nossos antepassados tivessem mais línguas do que a gente. Quando estavam ainda na África, talvez fossem mais bilíngues do que nós somos hoje. Isso a gente vê, por exemplo, nas tribos indígenas, que tem tribos indígenas, por exemplo, que os falantes falam 5 línguas. É o caso do Imbiá-Guarani, que está aqui na nossa costa, ali perto de Paraty. As pessoas lá falam 5 línguas. Falam português, falam outras línguas, também tupi-guarani. Uma questão muito central para nós. E ela é central, a linguagem é central também da perspectiva do cérebro. Eu sempre gosto de mostrar isso para as pessoas porque é muito impactante. A visão é uma habilidade nossa, né, que toma muita energia do cérebro. Ela toma muito. Mas o que acontece com uma pessoa que é cega? Uma pessoa que nasce, por exemplo, cega. O que o cérebro faz, então? Como, por exemplo, a área do occipital, né? Do lobo occipital, né? O que acontece com essas áreas? Elas ficam lá ociosas, sem fazer nada? Não. Há uma decisão interna do próprio cérebro, do sistema, de usar essas áreas para a linguagem. Então, áreas do occipital que são devotadas para reconhecimento de face, passam a ser devotadas para a área de linguagem. Então, sim, cegos congênitos são melhores em linguagem do que a gente. Então, aqui vocês estão vendo, né,
que quando você olha para cegueira congênita, um cérebro ativo processando um input linguístico, ele vai acender o occipital. A pessoa com visão não acende o occipital. Tá bem? Então, essas pessoas são, de fato, melhores do que nós em linguagem. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vou agora dar um input para vocês e vocês vão processar esse input. Vocês vão ver que vocês vão estar processando esse input online. Eu vou falando e você vai montando a sentença internamente. Tudo bem? E vocês vão notar que em algum momento você vai fazer assim. Vou ter que refazer. Tudo bem? Então, vamos lá. Enquanto a Maria costurava, as meias caíram no chão. Quando foi que deu pau? Caíram, não é? Porque você fez, costuravam as meias. Tá bem? Então você pegou as meias como o objeto de costurar, como a coisa costurada, não é isso que estava sendo costurada. E de repente, quando você ouviu o caíram, você fala, putz, não é. Vou ter que refazer aqui minha estrutura sintática, porque ela estava costurando alguma coisa e as meias caíram no chão. Então, você reanalisa as meias não mais como objeto de costurar, mas como sujeito de caíram. E nós, quando você testa, quando você observa o cérebro processando essas sentenças, você vai ver que a gente tem um pequeno delay, tá? A gente tem um pequeno perhaps, a pessoa tem um pequeno probleminha exatamente em cima do caíram. Ela refaz a sentença, ela volta. Essa volta, ela deveria ser muito boa em pessoas da idade de vocês. Na minha idade está ok, e quando você vai ficando mais velho, você nem sequer faz essa volta, você nem sequer faz essa reanálise. Como é que nós sabemos? Porque você pergunta para uma pessoa idosa, tá? Mesmo quando ela é típica, você pergunta para uma pessoa idosa e ela corre o risco de responder. Você pergunta, o que a Maria estava costurando? Ele fala, as meias. Tá bem? Então, ele não faz a reanálise. Então, com o tempo, a gente perde essa habilidade de fazer essa reanálise estrutural dentro da linguagem. As pessoas que são cegas congênitas, elas são mais rápidas do que nós em processar e fazer essa reanálise. Tá bem? Então, isso mostra para vocês que, a cegueira congênita tem sim uma vantagem linguística, uma compensação. 2, que há uma decisão interna do cérebro em decidir que, se uma área do occipital está vaga, os neurônios estão ociosos, eles serão usados para linguagem, para a área da linguagem. Eles serão acoplados a esse sistema linguístico. Tudo bem? Da mesma maneira, isso tudo que eu estou falando aqui hoje só vai valer para língua oral ou sinalizada. Não tem a menor diferença se ela é falada ou sinalizada. Mas o que nós estamos falando aqui hoje não vale para língua escrita. Tudo bem? Por quê? Porque a língua escrita é uma outra coisa. A língua escrita é uma ferramenta realmente inventada pelos seres humanos. Talvez a maior ferramenta que a gente tenha inventado, mas ela é uma invenção, ela é uma ferramenta. Se você olhar a linguagem, tanto a de sinal como a falada, ela se esvai muito rapidamente. Ela é o que a gente chama de rapid fading, né? Ela desaparece rapidamente. Então, eu falo uma sentença e pum, você não tem mais aquela sentença disponível para você. Não é isso? Propriedade do som. Não tem muito o que fazer. Então, a escrita é uma invenção dos seres humanos para fazer com que esse sistema que é de rapid fading deixe de ser de rapid fading, tá? E passa a ser um sistema com mais permanente. E foi ela, talvez, que possibilitou isso aqui que nós temos, né? A língua, essa transformação, essa modalidade de escrita possibilitou isso que nós temos aqui. Mas veja bem, não existe escrita se não tivesse a habilidade anterior, que é a da linguagem. Tá bem? Outra coisa que a gente precisa considerar também é que a linguagem é provavelmente a fundadora da nossa espécie. Então, aproximadamente 300 mil anos, surge o Sapiens. Tá bem? Com o surgimento do Sapiens, surge o que a gente chama de pensamento simbólico. A gente define que a espécie é Sapiens por causa do pensamento simbólico. E o pensamento simbólico está intimamente ligado com linguagem. Então, a linguagem ela é definidora, ela é fundadora da nossa espécie. Tudo bem? Não sabemos se aquela linguagem ela era falada, de sinais ou assoviada. A gente pode, em algum momento, discutir isso olhando para os chimpanzés. Tudo bem? Tem uma hipótese. Mas, de fato, o que nós sabemos é que ela é fundadora.
A escrita, por outro lado, ela aparece há 5.000 anos. Então, não tem nem como a gente conceber a hipótese de que a escrita é parte da nossa biologia. Estava escrita na nossa genética. Não tem como, porque ela é recente demais. E a gente tem que pensar que tem muita gente que não tem escrita, né? Quando a gente pensa nos nossos bisavós, quando a gente pensa em comunidades isoladas, né? Povos indígenas ainda que não têm escrita. Então, a escrita não é universal, a linguagem é. A escrita, sim, ela envolve cooptar neurônios do occipital. Tudo bem? Em todos nós. O processo de letramento, ele é um processo de mudança no cérebro. Uma área, essa parte do cérebro voltada para processamento de imagem de faces, passa agora a ser usada para a escrita, para reconhecimento de letras. Tudo bem? E o feixe neuronal é desenvolvido ligando essa área do occipital a áreas da linguagem, no temporal e no frontal. Tudo bem? Então, nós temos aqui realmente uma mudança no cérebro. Mas como eu vou mostrar para vocês hoje, para a fala, a gente já vem de fábrica pronto. Tá bem? Ou quase prontos, vamos dizer. Eu gosto muito dessa organização da Fromkin-Hodman, que é um livro introdutório de linguística, tá? Porque ela mostra que estudar linguagem é uma coisa muito difícil, porque ela vai estar em todas as áreas. Então, vai estar na psicologia, vai estar na arquitetura, vai estar nas ciências da computação, vai estar na medicina, todo mundo. Como todo mundo usa linguagem, quase todo mundo tem algo a falar da linguagem. Tá bem? Então, estudar linguagem, a pessoa que estuda linguagem, ela tem que estar apta a fazer interdisciplinaridade. Tem que estar apta a fazer interfaces com outras áreas. Tá bem? E aí, o que a gente está olhando então aqui, ó, essa organização deles, né, em conjuntos, ela vai expandindo de um conjunto que é da fonética, olha lá, vai da fonética pragmática e depois você tem várias outras áreas, né, envolvendo a psicolinguística, a sociolinguística, a antropologia linguística, a filosofia, a estilística, a ciência computacional, né, fazem uso desse sistema. Então, quando a gente olha para isso aqui, você fala assim, ok, aqui eu posso dizer o seguinte, da fonética pragmática, eu tenho o sistema. Tudo bem? Então, aqui a gente está falando do sistema em si. Sistema. O que a gente chama de linguagem. Tudo bem? O resto todo vai tratar não do sistema, mas vai tratar do uso. Tá bem? Do uso. Então, o que a gente está olhando aqui é essa diferença entre... E não tem nada de errado nisso. São simplesmente sub-áreas, tá bem? De estudo. As pessoas que tratam, que querem entender o sistema e pessoas que querem entender o uso que a gente faz daquele sistema. Quando a gente chegar à inteligência artificial, a gente vai ter que falar o que está rolando aqui, né? Como é que a gente pode olhar para esses bolts, para esses transformers e pensar dentro da linguística, quem é que vai estudar esses monstrinhos? Quando a gente olha para o uso, a gente está olhando para as propriedades da linguagem como veículo de comunicação. Então, agora, nós estamos falando sobre trocas comunicativas, intenções de fala do locutor, expectativa de fala do interlocutor. Claro, quando a gente está falando, a gente cria expectativas, que a gente tem intenções de fala, não é? Que às vezes não batem com as expectativas dos nossos interlocutores. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, mas não era bem isso que eu queria falar, não é? Não, mas não é bem isso que eu queria falar. Aí você fala assim, mas você falou. Ela fala, não, mas não era isso que eu queria falar. Então, esse descompasso entre a intenção e a interpretação, a expectativa de fala do interlocutor. Isso é o que a gente chama também de língua externa. Língua externa. Então, por exemplo, vou estudar as trocas comunicativas médico-paciente no Miguel Couto, português brasileiro. Então, você está olhando para o uso que se faz dessa mecânica, tá bem? E isso essas pessoas, então, vão fazer, os linguistas que trabalham nessa área, vão fazer mais interfaces, obviamente, com ciências sociais, com o pessoal que está na área trabalhando com ciências sociais, sociologia, antropologia, história, tá bem? Ciências da comunicação. Quem olha para o sistema faz uma outra coisa. Eles estão interessados nas propriedades internas do sistema.
Como é que esse sistema opera? Qual é o design desse sistema, a arquitetura desses sistemas? Esses são pessoas que estão fazendo interface com a área da matemática. Porque eles estão tentando desenvolver teorias formais para entender esse sistema. Tudo bem? E também fazem interfaces com a neurociência e com as ciências da cognição. Por quê? Porque é um sistema que é orgânico. Porque é um sistema que é biológico. Então, precisamos entender o que é e como que ele é implementado. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de internal language, ou língua interna, tá? No português brasileiro. É porque o inglês só tem um termo, que é language. Nós temos dois, língua e linguagem. Tá bem? Então, no português, língua fica para cá e linguagem fica para lá. No inglês, como só tem um termo, foi criado external language, internal language. Tá bem? Mas entenda que internal language é linguagem, ou o que a gente chama de gramática. Gramática não é nesse sentido tradicional que vocês aprenderam. Não é. É no sistema combinatorial. Então, você pode olhar um jogo de xadrez e tentar entender a gramática do jogo de xadrez. Tem a gramática da matemática. Como é que você abre uma equação? Quais são as regras de abertura de uma equação, por exemplo? Então, o termo gramática é tentar desenvolver, tentar compreender o algoritmo por trás daquela máquina. Como é que ela funciona? Quais são as regras possíveis? O que, por exemplo, uma pessoa, quando ela pega uma peça de xadrez e pá, passa lá para o outro lado, pulando todas as outras, você fala assim, olha aí, você fez uma coisa que não podia, não é? Ele fez uma não jogada, tá bem? Ou, vou falar de outra maneira, ele fez uma jogada agramatical. É como eu falar uma coisa para você, que é isso aqui, ó, tenta entender. O gato que rodava ao redor de um buraco negro, numa manhã de sexta-feira, usava um par de botas e um macacão especial. Entenderam? Bom, é uma sentença doida, criativa, não é? Ups, parece que está fumada, mas está funcionando. Ela é gramatical. Tudo bem? Agora olha essa aqui. Que botas que o gato que rodava ao redor de um buraco negro numa manhã de sexta-feira usava um macacão especial E? Não é? Aí é aquela coisa que você fala assim, oi? Repete. Não estou te entendendo. Está me perguntando das botas? Não estou entendendo. O que você está querendo falar? Tá bem? Então, isso é uma não sentença. Não é aquele conceito tradicional que vocês aprenderam de errado ou certo. É muito diferente da gente falar para uma criança, olha, o particípio passado de escrever é escrito, não é escrevido. Não é? Isso é um problema de dialeto. No dialeto lá, sei lá, do interior de Minas, as pessoas falaram, eu tinha escrevido a carta. Mas no português padrão, no português acadêmico, isso não é possível. É um português que não tem esse particípio. Ele faz o particípio curto, o irregular, escrito. Tudo bem? Então, o que a gramática tradicional chama de certo e errado é essa batida entre diferentes dialetos. Agora, isso que eu acabei de fazer para vocês com a sentença do gato, ela é para lá de Bagdá. É do tipo assim, olha, isso é muito esquisito, né? Isso causa um estranhamento na gente. E é um estranhamento ruim. Por quê? Porque é uma não sentença. É uma sentença que o nosso sistema combinatorial, que a nossa gramática, não pode formular. Essa sentença, ela é ruim em todas as línguas do mundo. Não é só no português. Então, isso mostra para a gente que esse sistema que a gente está chamando aqui de gramática, ele é um sistema universal. Todos nós temos? Sim, todos nós temos. Com a mesma complexidade? Sim, com a mesma complexidade. Não importa se você está na África, ou na Amazônia, ou Dubai, ou Nova York. É a mesma complexidade. Tudo bem? Então, as línguas, elas têm o mesmo nível de complexidade. Mas russo é muito mais difícil do que português brasileiro. É para você. Para uma outra pessoa falante de língua eslava, ou para as pessoas, por exemplo, de grego, já não é mais. É mais fácil. A diferença é que nós, falantes de português, assim como os falantes de inglês, temos menos morfologia do que o russo. Então, a gente não estranha. Tá bem? Para a gente aquela língua passa a ser difícil. Mas não existe, a gente não tem como falar que uma língua é mais fácil ou mais difícil que outra. Elas são todas da mesma complexidade.
Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente está olhando para o sistema da língua. Como é que ele funciona? Quais são as regras combinatoriais que você fala, isso não é uma não sentença. Então, é como se você pensasse num algoritmo que pegasse o léxico de uma língua e combinasse, formando sentença. Vai formando sentença, vai formando sentença. No final do dia, você fala, ok, quais são as combinações ok? Aí ele passa as regras, né? Ele verifica aquelas combinações olhando para as regras de combinatoriais. Aí ele fala, essa está dentro, essa está fora. Essa está dentro, essa está fora. Essa está dentro, essa está fora. Tá bem? Então, o que a gente está querendo tentar entender a linguística moderna, aquela linguística lá, tá? Que eu faço, que está interessada no sistema, é qual algoritmo é esse? Como é que ele funciona? Tá bem? Qual é o design dele? E olhando, depois de definir ou tentar definir esse design, pensar que tipo de recurso cognitivo e neuronal eu preciso para fazer esse negócio funcionar. Aí a gente começa a fazer interface com outras áreas. Nós estamos olhando aqui, então, para um sistema combinatorial, que opera colocando junto pares de som e significado. Ou sinais, se for línguas de sinais. Tá, gente? As línguas de sinais não têm a menor diferença em relação às línguas orais, em relação a essa questão da complexidade, em relação a essas definições que nós estamos vendo aqui. É só um modo de externalização diferente. A modalidade de externalização é diferente. Tá bem? Observando vocês que todos nós fazemos gestos. Então, uma outra característica desse sistema é que ele é discreto. Nós podemos pegar uma sentença inteira e dividi-la em partes pequenininhas até chegar nos sonzinhos da língua, tá? Então, pensa na palavra infelizmente. De cara, você fala assim, tem 3 partes. O hino, feliz e o mente, não é isso? Né? São 3 partezinhas, 3 morfemas sendo combinados para formar um morfema livre, um morfema que vive sozinho, que isso é o que a gente chama de palavras, tá? Que opera por conta própria, que é o que a gente chama de palavras. Mas você pode pegar cada morfeminha desse e falar, não, o in é formado por 2 fonemas, por 2 sonzinhos, i e in, não é isso? In, tudo bem? Então, você está ali olhando até chegar, na verdade, você pode chegar nos traços que compõem esses fonemas, mas para uma aula introdutória, basta a gente pensar que a gente constrói, a gente tem fonemas e com esses fonemas a gente constrói tudo que a gente tem. Tá legal? Uma outra coisa linda de ver é a infinitude. Qualquer língua do mundo é capaz de formar um conjunto infinito de sentenças. Então, esse sistema combinatorial que a gente está considerando, ele tece pares de som e significado, formando outputs infinitos. Nesse sentido agora, a linguagem humana começa a aparecer com o conjunto dos números naturais, que também é infinito. Tá, como é que eu sei qual é o sucessor de 1? Não foi porque minha mãe disse? Pode até ter sido, mas você pode fazer por conta própria, não é isso? Eu sei porque eu sei, não é? A nossa resposta é, eu sei porque eu sei. Você sabe porque você opera com a função sucessor de. Que diz o seguinte, pega o primitivo, né, tome o 1 como número dado, por exemplo. Agora, tome 1 como primitivo também. Para você saber qual é o sucessor de 1, some 1 com o primitivo. Oh, ok, 2. Ups, agora pega o 2 como o input para a sua próxima operação de sucessor de. 2 com 1, 3. E você vai até o fim. Então, isso é infinitude. Isso é o que a gente chama de recursão. São sistemas recursivos. Sistemas que pegam o output como input para a próxima operação. O output da operação 1 como input para a operação 2. Output da operação 2 como input para a operação 3 e assim por diante. Isso te dá sistemas que são infinitos. E que não são de repeteco. Tá? Não são de repetições. Por exemplo, se eu falar 1. Eu posso falar até minha morte, infinitamente, né? Mas aí eu não estou combinando, eu estou repetindo o mesmo número. Agora, quando eu digo, a mãe da Maria disse, que o João disse, que a Ana disse, que a Fernanda disse, que o Pedro vem, eu estou crescendo uma sentença, não é? Estou colocando uma sentença dentro da outra, uma sentença dentro da outra, uma sentença dentro da outra. Isso são sistemas recursivos. Uma outra característica é a composicionalidade. O significado do todo depende do significado das partes
e da maneira como eles são combinados. Então, nós temos um sistema combinatorial. Uma sentença não é uma palavra atrás da outra, uma palavra atrás da outra, uma palavra atrás da outra, mas uma hierarquia. Tá bem? A música é a mesma coisa. É um sistema combinatorial. O que é um sistema biplano? É um sistema que fala o seguinte, olha, as peças primitivas, no nosso caso, os sons, não têm significado. O significado aparece como produto da combinação. Então, aqui está aí para vocês um teste, sei lá, acho que é da fonoaudiologia em espanhol, tá bem? Eles estão testando o que a gente chama de par mínimo. Olha aqui, ó, abeja, oveja, pino, vino. A única diferença aí é a primeira consoante, não é? E ela faz toda uma diferença. Então, nem P, nem V tem significado em si. Eles passam a ter quando são combinados. O significado, ele emerge só no nível do fonema. Claro que, infelizmente, a gente fala assim, e não significa não. Feliz significa o que significa, né? E mente, o que é mente? Significa o que mente? Significa nada. Ele é uma peça puramente gramatical que te diz o seguinte, me dá feliz, adjetivo. Me dá infeliz, adjetivo também. Agora, se eu coloco mente, eu já fiz um advérbio. Que vai ter uma outra, vai ter um outro uso dentro desse sistema, que pode ser usado de uma outra maneira. Então, nós temos peças que não são necessariamente vinculadas a significado, elas são usadas para computações internas. Por exemplo, peça transformação de uma categoria em outra categoria. Todas as línguas do mundo fecham nessa questão lógica aqui, ó, nesse colodrum lógico aqui. Um número muito pequeno de fonemas. A língua que vocês falam tem por volta de 32 fonemas, isso depende se a gente computa vogal nasal como parte do sistema ou não, ou se elas são derivadas, mas são por volta de 32 fonemas, tudo bem? As línguas com menor volume de fonemas estão na América do Sul e na Oceania. No Brasil, nós temos a língua com menor volume de fonemas, são 9 fonemas, que é a língua Pirahã, que está na Amazônia. Tá legal? Então, o menor conjunto de fonemas. Só tem 9 sonzinhos. As mulheres, os homens têm 11. Mas, de modo geral, então, é um conjunto pequenininho de fonemas. As línguas com os maiores inventários fonêmicos estão na África. Xhosa, por exemplo, é a língua Khoisan, da família Khoisan, que tem 120 fonemas. As línguas humanas, então, ficam entre 9 e 120. Não é isso? 120 é o máximo de fonemas que a gente encontra, 9 é o mínimo que a gente encontra. E nós estamos onde? Nós estamos onde quase todas as línguas estão, ali no meio, entre 30 e 50. Tá bem? O inglês tem um pouco mais que a gente, mas estamos aqui. Com essas 32 peças, nós formamos 80 mil palavras. Esse é o tamanho do seu léxico. Tá bem? Como é que a gente mede isso? As pessoas que trabalham com léxico medem esse sistema. Tá bem? Agora, tem uma dica aqui. Principalmente para as pessoas jovens. Esse é o tamanho, essa é a extensão máxima, a expansão máxima do seu léxico. Nem todo mundo chega lá. Então, os humanos variam entre 20 e 80 mil. Não, mas o que causa isso? Baixa leitura, baixa socialização, tá bem? Então, ler, socializar são atividades que nos permitem expandir o nosso léxico. E chegando a 80 mil. E o que acontece com uma pessoa que é bilíngue? Ela chega a 160? Não. Os bilíngues todos, por causa dessa questão, por uma questão de memória, e o léxico é memória, todo bilíngue vai ter um léxico menor nas duas línguas. Essa é a desvantagem de ser um bilíngue, é que você vai ter um léxico um pouquinho menor. Eles expandem o léxico, mas não conseguem chegar no dobro disso aí, porque isso aí você já está batendo no nosso limite de memória lexical. Então, com 80 mil palavras, nós formamos um número infinito de sentenças. Então, veja bem, nunca vamos poder assumir, lógico, é uma questão lógica. Se nós temos uma memória finita, nunca vamos poder assumir que nós guardamos as sentenças prontas na nossa mente. Não é isso? Não tem como. Precisamos pensar, então, que todos nós somos dotados de um sistema combinatorial, que é esse que a gente está tentando entender. Então, o que é ser humano? Ter um animal com esse tipo de linguagem é fazer uso infinito
de recursos finitos. E isso aqui não é uma conta que fecha fácil por causa disso aí, ó. Então, você tem os fonemas, que formam as sílabas, que formam os morfemas, que formam os sintagmas, que formam as sentenças. Um pouquinho mais complicado que isso, mas tudo bem, vamos dar uma simplificada e pensar nesses estágios, tá bem? Nesses níveis combinatoriais. O problema disso é que não é só eu combino. Não, não pode. Você tem regras combinatoriais. Essas regras, elas funcionam para restringir o sistema. Então, por exemplo, nós não temos st no início de sílaba. Nem slo. Não temos nem pn. Tudo bem? Então, pois os portugueses têm. Os portugueses falam não. Tudo bem? Falam pneu, porque tive pneumonia. Mas nós não falamos pneu, nós falamos pneu. Então, nós herdamos essa palavra com essa sequência na escrita, mas na hora de falar a gente ajusta e coloca um i. Pneu, pneumonia. Se você falar eu tenho um pneu, as pessoas vão falar assim, o que é com você? Você está ficando português? O que está acontecendo contigo, né? Então, nós usamos essa vogalzinha i, que é uma vogalzinha de ajuste que a nossa língua tem. O japonês, por exemplo, é o u, tá bem? A nossa é o i. Nós usamos essa vogalzinha para fazer esses ajustes quando a palavra entra para a gente ruim. É igual student do inglês. Quem é que vai falar um negócio desse? A gente fala student, sloppy. Então, a gente usa o i para acertar. Porque aquela sequência, ela é agramatical para nós. Então, nós usamos o i para fazer com que ela se torne parte do nosso sistema. Tudo bem? Então, em cada nível combinatorial desse aqui, nós vamos ter regras impedindo que certas estruturas passem adiante. Elas são as agramaticais. Passar de 32 fonemas para um número infinito de sentença, para você sentir o tamanho da tua habilidade. É incrível. E por que a gente tem tão pouco fonema? Por que as línguas têm tão pouco fonema? Para facilitar a aquisição. Porque uma criança tem a urgência de fala. Tá bem? Por várias razões ela tem a urgência de usar esse sistema, que pode ser um sistema de sobrevivência. Claro, daqui a pouquinho eu mostro para você. É um sistema de sobrevivência, ele é muito eficaz na sobrevivência. Uma criança que apanha, uma criança que sofre abuso, se ela fala, ela tem mais chances de se sair dessa, não é? Então, esse sistema, para a criança adquiri-lo, ela tem que ter poucos fonemas. Gente, nós adquirimos os fonemas da nossa vida, da nossa língua, no nosso primeiro ano de vida. Primeiro ano. Tá? A gente começa a ter acesso à língua materna com 4 meses de gestação, quando o sistema auditivo está sendo formado. Mas a gente adquire todos os fonemas até 1 ano. Até 1 ano você é sensível a qualquer fonema de qualquer língua. Por exemplo, os japoneses diferenciam até 1 ano de vida L de R. Brasileiros vão diferenciar até 1 ano de vida T de the. Tudo bem? The. Tá? De think. Depois de 1 ano, aí é você trocar, aí é você usar aquele provérbio, mais vale um passarinho na mão do que 10 voando. Tá bem? Aí o que você faz? Você deixa de ser um falante universal e começa a se preparar para ser um falante nativo da tua língua. Então, é perder. Você perde a habilidade de ser universal, de fazer esse reconhecimento universal e afuni-la dentro da tua língua. Tudo bem? Isso com 1 aninho de vida. Então, essas combinações, elas são muito difíceis e elas precisam ser pensadas dentro desse contexto. Nós temos poucos fonemas para possibilitar uma aquisição rápida. Mas isso vai causar um sistema que é mais pesadão em termos de combinação. Tá bem? Então, a nossa habilidade está toda no sistema combinatorial. É por isso que eu coloco as minhas fichas de vida. É onde que você fala assim, eu quero dar uma contribuição, eu acho isso muito interessante. Espero que isso aconteça com todos vocês. Olha aqui para vocês verem esse aqui, ó. Uma brincadeira aqui. Hoje eu vou dar alguns exemplos para vocês combinatoriais usando o português brasileiro. Olhando só a morfologia, nem vou olhar a sintaxe, só a morfologia. País X que fabrica um míssil e esse país tem um inimigo que é o Y. O Y diz assim, então eu vou ter que fabricar um míssil antimíssil. Tudo bem? E o X responde, então eu vou construir um míssil antimíssil. Tá bem? Um míssil, antimíssil, antimíssil. Um antimíssil que vai parar um míssil antimíssil, não é isso? E o Y responde, e eu vou então
faz isso e eu vou construir um míssil, antimíssil, antimíssil, antimíssil. Tá? É difícil de processar, porque você fala, putz, agora não estou entendendo mais nada do que é cada. Mas se você parar, você vai ver, se você fizer a computação, você vai ver que a regra é essa aqui, ó. Você está combinando um número N de míssil com o número N-1 diante. Quer ver? Olha lá. Bom, o primeiro só tem míssil, então é um míssil, não tem ante. No segundo, nós começamos a combinar. Nós temos 2 ocorrências de míssil, uma de ante. Na terceira, nós temos 3 ocorrências de míssil, 2 de ante. 3 de míssil, 2 de ante. Se eu tiver 4 aqui, eu vou ter 3 aqui. Se eu tiver 5 aqui, eu vou ter 4 aqui. Essa é a regra. Qualquer coisa que sair desse padrão é a gramaticalidade. Então, isso é a formação de uma palavra composta. Nós temos uma regra, uma grande preferência para a posição quando a gente forma palavras compostas, como lava-louça, guarda-chuva, tá bem? Nós temos uma grande preferência para centralizar o núcleo. As línguas, de modo geral, as línguas todas. O inglês centraliza à direita e nós colocamos à esquerda. Então, em inglês você tem dishwasher, que não é um dish, é um washer, não é? Você tem website, que é um site, não é um web. Você tem CD player, que é um player, não é um CD. Tá bem? Agora, olha lá nós. Lava-louça. É uma lava, não é uma louça. Não é isso? É uma lavadora. Um toca-disco, é uma tocadora, não é um disco. Então, nós colocamos nós temos essa preferência de colocar, nós brasileiros, portugueses, de colocar o núcleo sempre à esquerda nesses compostos. Tem exceções, mas, de modo geral, o núcleo está à esquerda. Vamos olhar a origem dessa comida. Bom, essa comida é, na verdade, uma comida típica da Alemanha, tá? Hambúrguer é uma comida típica da Alemanha. Quando os americanos olharam isso, eles falaram assim, eu vejo ham lá dentro, eu vejo presunto lá dentro, hamburger. Tudo bem? Hamburger. Aí eles falaram assim, é uma composição de ham com burger. Qual é o núcleo? É burger. E o que é burger? Não sei, mas é meu núcleo. Não é isso? É o núcleo dessa palavra, porque ela está à direita. Então, é o meu núcleo. E aí eles começaram a fazer hambúrguer, cheeseburger, não é isso? O núcleo, veja bem, estabilizou o núcleo, eles não trocaram o núcleo. Eles trocaram o que estava qualificando o núcleo, que é o ham, e colocaram cheeseburger. Isso veio para a gente. Chegou aqui como cheeseburger. Nós olhamos e falamos, cheeseburger? E o que é cheese? E o que é burger? Não tenho a menor ideia, rapaz. O que é cheese? Eu só sei que esse negócio parece ser um composto, não é isso? E cheese parece ser meu núcleo, porque ele está o quê? À esquerda. Cheese? Que cheese? X. É X. Eu estou ouvindo esquisito. Não é cheese, é X. Então, a gente fez cheeseburger. Tá bem? X queijo, X presunto, X tudo. Daí a criatividade toda nossa foi porque nós fixamos o núcleo como sendo X. Tá bem? E aí mudamos o que estava depois do núcleo. E aí você pode ligar para esses caras aqui, comprar X bagunça, X salada, X calabresa, X catupiry, o X que você quiser, mas não mexa no X, porque ele é o seu núcleo. Está vendo como isso é forte? Isso é forte na hora da gente formar compostos de maneira criativa. Isso é forte na hora da gente incorporar palavras de uma outra língua. Eles nos definem. Essas regras combinatoriais definem quem somos. Definem as possibilidades criativas da linguagem humana. As pessoas, a linguagem é ótima porque você faz o que você quiser. Quero ver. Tá bem? Não dá para fazer tudo o que você quiser. Você tem que obedecer a essas regras. Elas são impostas a você. São o seu limite. Na Terra, o sistema combinatorial que a gente está discutindo aqui é exclusivo da espécie humana. Sabemos que golfinhos, sabemos que baleias têm sistemas diferentes, complexos, né? Que a gente fica assim, uau, será que eles conversam um com o outro? Podem falar à distância. Os morcegos têm sistemas de radar que são muito interessantes, mas nenhum tem a complexidade que a gente está observando nessa espécie que está aqui. E para a gente exemplificar isso hoje, a gente vai olhar um pouquinho para esses sistemas de primatas, vocalização em primatas, que é o que a gente faz, Bruce, Lucas e eu, e depois vamos olhar para os chamados Large Language Models, tá bem? Os modelos de linguagem de grande escala. Tá aqui, ó. Então,
Vamos começar aqui com o macaco prego amarelo, que é o que a gente adora, não é? E esse aqui é um libidinosus que vive na Caatinga, ou até a área de Cerrado, lá em Brasília. Esse sistema aqui, começo de conversa, todos esses sistemas de comunicação, de vocalização de primatas, tá bem? Esse sistema de comunicação que você encontra em primatas não humanos, tem sinal de alguma composicionalidade. Isso é super interessante de ver. Alguma composicionalidade existe nessas vocalizações, eles são capazes de combinar, mas ela não é produtiva, ela não chega no nível que nós temos. Essa combinação é muito fraca, né? E eles não são sistemas biplanos e nem são discretos. Então, dá uma olhada aqui, ó. Por exemplo, quando você tem nessa espécie de libidinosos nos pregos, os latidos que indicam, vamos dizer, perigo aéreo, tá bem? Quando eles têm, por exemplo, uma ave de rapina, um gavião grande, né, que indica perigo aéreo, você tem um latido. Só que esse latido, tá, eles podem fazer séries. Vou fazer uma coisa aqui para ver se fica mais romeno, tá? Para fazer tudo bem? Então, você pode fazer essas séries de vocalizações que parecem uma sentença, né? Mas para mim parece mais alguma coisa do tipo assim, ó, ai, 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 tá? Quando você vê um bicho aproximando, sei lá, um leão, que você fala, ai, 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 é mais parecido com isso aqui. E você tem uns pios que indicam perigo terrestre. Lobo-guará, por exemplo, cachorro do mato, tá? Cobra, vão engatilhar os pios. Mas você não pode pegar nem um pio desse e nem um latido desse e cortar, tá? E cortar e falar assim, não, essa partezinha aqui é um fonema, essa outra partezinha aqui é outra, essa aqui é outra. Não tem como fazer. Você vai perder o troço todo. Tá legal? Então, não são sistemas biplanos, porque, na verdade, é o todo que significa. Não são discretos e não são biplanos. O significado é o todo que tem. Tá bem? E não existe unidades menores como o nosso. Algo aconteceu na gente que a gente passou a fazer um léxico completamente esvaziado de significado. Eles não, eles têm um léxico com significado, alinhavado. Cada unidade no léxico alinhava já na pecinha, já está alinhavado, guardado na memória, som e significado. Esses caras têm por volta de 32 chamadas. Nós só de raízes lexicais nós temos 80 mil. Outra diferença é essa aqui, ó. Bom, a área da vocalização é meio parecida com a nossa, é a de Broca e a de Wernicke. É na mesma posição do cérebro, vamos dizer, tá? São áreas parecidas, mas a nossa é mais encorpada, mais fechada do que a deles. E outra coisa é que quando você olha esses feixes neuronais que ligam essas duas áreas do cérebro no frontal, então, nós temos uma área do cérebro no frontal, tá bem? No lobo frontal, chamada área de Broca. Foi o Paul Broca, o neurologista, que descobriu. Porque ele tinha um paciente que sofreu um AVC e parou de falar. Ele ficou um paciente... Sabe quando você fala essa pessoa meio tantã? Vem daí. Tá? O paciente do Paul Broca, quando ele perdeu a fala, ele começou a fazer tan, 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 tan. Tá? Vocês encontram na internet, no YouTube, vídeos mostrando isso, de pessoas que têm AVC de Broca, tá? Afasia de Broca, perdão. Então, quando a afasia de Broca ela é atingida ou por um problema de AVC, ou sei lá, por câncer, o adulto, a pessoa adulta, passa a não mais combinar. Esse vídeo que tem na internet, ele é lindo, porque ele mostra que um americano falando, e de repente o cara fala, agora conta para mim. Aí ele conta que é uma beleza. 1, 2, 3, 4. Aí você fala, ué, ele melhorou? O que aconteceu, né? Não, quando chega no 11, 12, ele volta para o tono, 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 tono. Então, o 12 é quando você começa a combinar. Ele não mais combina. Então, a área de Broca é a área combinatória. É a área que dá conta da sintaxe e da morfologia. A área de Wernicke, também porque foi descoberta pelo Wernicke, é a afasia semântica. Você pergunta para o paciente, por que você está aqui no hospital? Ela fala, oh, meu gato morreu, oh, minha filha viajou, minha casa está uma bagunça, eu não sei mais onde está o meu filho. Não, eu quero saber por que você está no hospital, o que te trouxe para o hospital, o que você tem? Pois é, a luz lá de casa acabou, tudo bem? Ela está conseguindo combinar? Tá, mas não está combinando com significado, ela não está arranjando, não está combinando, emparelhando som e significado. Essa é a afasia de Wernicke. Nós, humanos, nós nascemos com esses feixes neuronais, um feixe neuronal conectando
Broca e Wernicke? Claro, você combina, você interpreta. Não é isso? Você produz fala, você compreende fala. Tá bem? Eles também nascem. Os primatas, de modo geral, nascem com esse feixe. Só que nos humanos, esse feixe, ele fica mais encorpado. Tá? Ele fica mais forte no decorrer da vida, dos primeiros anos de vida. Isso mostra para a gente que há algo de fato de biológico na linguagem, porque está na nossa ordem, não é isso? Está na ordem dos primatas, isso que a gente está falando. Só que nós temos essa diferença em termos de complexidade. Tanto no nível neuronal, físico, anatômico, quanto no nível cognitivo. E não é só isso. Quando você olha, por exemplo, aqui você tem os símios, né? O orangotango, o chimpanzé e o homem. Orangotango, chimpanzé e homem. Quando você olha para o aparelho fonador, você fala, é bem diferente. Tá bem? Então, se vocês olharem aqui, ó, o osso hiroide dos primatas não humanos, nos grandes símios não humanos, ele é um osso alto. Ele está alto. E nós, ele desce. A partir dos 2 anos de vida, ele desce para a altura da 6ª vértebra. Tá bem? Então, é uma descida que a gente faz, que a gente chama de descida da laringe. Então, essa é uma diferença. Isso dá para a gente mais espaço para formar os fonemas. Ó, olha esse foneminha aqui, ó. Oh, oh. Esse primeiro que você faz quando você fala assim, oh, não é é oh. Você trava lá atrás, não é? Então, isso é um foneminha glotal. Você faz lá atrás, dentro da glottis. Tudo bem? Então, nós temos da glottis até aqui, ó, o lábio, para fazer fonemas. O, U. Tudo bem? Então, essa diferença é uma diferença que nós temos deles. Outra coisa, nós não temos mais saco de ar. O saco de ar, ele é uma proteção. O saco de ar é usado para o animal, quando ele vocaliza, ele parecer mais alto do que ele é, mais robusto, maior do que ele é. Tudo bem? É como disse o outro. É quando o animal urra. Tá legal? Nós não temos esses sacos de ar, nós perdemos. A hipótese é que o nosso o Homo já não tinha. O Homo já tinha perdido esses sacos de ar. E nós, humanos, perdemos membranas. Sabe as membranas, as cordas vocais? Essas cordas, nós temos um par, não é isso? Nós temos uma. Eles têm 3. Uma em cima da outra. Então, o que acontece com a gente? Bom, nós perdemos proteção. Perdemos essas cordas, essas membranas que protegem o pulmão. Perdemos os sacos de ar, que nos dá uma proteção contra predadores. Por que nós perdemos? Perdemos porque ganhamos linguagem, que é uma ferramenta muito mais pesada em termos de proteção da espécie. Então, foi trocar uma coisa pela outra. Como a linguagem, ela foi, em termos evolutivos, adaptativos, melhor para nós, ela ficou. Vamos agora olhar para os modelos, tá? De linguagem em larga escala. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar é fazer essa pergunta. Eles são capazes, de fato, de reproduzir e compreender a linguagem humana? Depois daquele computador, né, daquela inteligência artificial que ganhou um jogo de xadrez de uma campeã mundial, aquilo foi impactante, né? Estamos agora num outro momento de impacto, que é as inteligências artificiais, os bots, eles são melhores do que os humanos em linguagem. Não é isso que a gente está escutando? Eles ganham dos humanos em termos de linguagem. É isso que a gente tem ouvido. Então, a gente tem que perguntar se isso de fato é verdade. Uma coisa é a matéria da BBC News, né? New York Times. No slide meu de apresentação de abertura, tinha uma cabeça com um cara lá dentro. Aquilo ali é do Economist. Exatamente falando sobre isso. Sobre essa vantagem dos bots, das inteligências artificiais sobre os humanos. Ela é, de fato, uma ferramenta formidável para produção de texto. Todo mundo usa um chat, não é isso? O GPT, que eu chamo de Gepeto. O Gepeto, ele é super usado para a gente. Quer ver? Putz, eu quero fazer aqui uma ementa de um curso. Pede para o Gepeto fazer uma primeira para você ter uma ideia do que sai. Tá legal? Eu quero fazer um texto aqui.
Lá no IMPA eu sofro, porque eu falo, faz um negócio aí, a galera vai no Gepeto direto. Aí eu tenho que fazer em sala de aula, guardar tudo para isso não acontecer. Tá legal? E vocês, vocês devem estar fazendo uso dessas ferramentas todas, claro, mas vocês têm que pensar. Tá bem? Vou falar sobre isso um pouquinho. Então, a natureza aleatória dessas máquinas faz com que elas não sejam perfeitas reprodutoras da linguagem humana. O funcionamento dessas máquinas exige explicação. Ele não é explicação de nada. Entende isso, gente? Ele exige explicação. O fato é que nós não sabemos ainda o que esses modelos representam e como representam. Nós não sabemos ainda como eles funcionam. Eu tenho aluno trabalhando com inteligência artificial. Tá bem? Por exemplo, detecção de esquizofrenia com inteligência artificial no Reddit, na plataforma social Reddit. Tá bem? Tá legal? Então, a gente sabe que ela funciona, só que a gente não sabe, ela é uma caixa preta que a gente não sabe como ela funciona. Tá bem? Então, quando a gente olha para a linguagem humana, é o contrário. Não é pensar assim, os bots, esses modelos de linguagem vão nos dar a resposta sobre como nós funcionamos. Não. Entendendo como nós funcionamos, é que nós podemos responder como eles funcionam. Esse é um outro texto também que eu gosto muito, do Levi Derol, que eles fizeram o seguinte, olha só, um trabalho anterior, com esse gráfico à direita, mostra que a inteligência artificial, ela passa a habilidade humana de linguagem. Tá legal? Só que os meninos brincaram com isso aí, ó. Eles deram para o Gepeto a sentença. John kissed Mary. Né? O João beijou a Maria. And Lucy was kissed by Mary. Tá legal? Então, aí ele perguntou, who kissed Mary? Tá? Os pesquisadores perguntaram para o Gepeto, quem beijou a Maria? O Gepeto respondeu, os dois, John e Lucy. Resultado, esse Gepeto está parecendo uma pessoa que tem um problema de linguagem. Isso existe. Tá legal? Então, déficit de linguagem. Quando nós seres humanos, quando a gente tenta compreender uma sentença muito rápido, a gente faz o que a gente chama de good enough. Em vez de fazer a estrutura sintática todinha mentalmente e computar as relações todas, você vai pelo seu conhecimento de mundo. Que é o seguinte, o que está na posição do sujeito é o agente. É verdade isso. Isso é quase certo. Mas nem sempre, porque nas passivas isso não acontece. Na passiva, o paciente, né? Ou o elemento que sofre a ação é que está na posição do sujeito. O Gepeto deixou passar. Então, o Gepeto é good enough. Ele é bom o suficiente. Ele não é 100%. Eles deram para o Gepeto as sentenças como aquela ali. Ó. Tá vendo? Eles trocaram. Tá vendo lá? Results from the leak test. Eles deram uma sentença trocando números, por exemplo, pegava human and animals. Tá legal? Are interesting. Eles pegavam essa sentença e toda vez que tinha um A, eles trocavam por 4. Toda vez, por exemplo, tinha um E, eles trocavam por 2. E aí falou assim, decodifica isso aqui para mim. Os bots foram muito bons. Acerto, o GPT-4 foi o que mais acertou. Ele acertou mais de 70% do tempo, tá? Na codificação. Depois eles fizeram com humanos. O mesmo teste com humanos. Qual é o grande lance aqui? É que os humanos são capazes de matar a charada. Os humanos logo assim falam, entendi. Esse cara está trocando A por 4. E por 2. Tudo bem? Os bots não conseguem. O reasoning, o processo mental de crack the code, de quebrar o código, eles não conseguem. Eles só conseguem entender. Opa, essa palavra aqui está faltando uma letra, tem um número no lugar de uma letra. Olha, vou lá no meu banco de dados. Qual letra parece mais com essa? Human. Qual palavra parece mais com essa? Human. Tá legal? And. Tá bem? Então, ele vai por tentar entender, dado o banco de dados deles, que ele tem acesso, qual a palavra que match melhor, que emparelha melhor com aquela que está sendo dada. Essa é uma diferença grande entre nós e eles. Eles não são restritivos como nós. Parece que eles são porque eles estão lidando com linguagem humana, mas eles não são. Eles não têm as restrições de memórias que nós temos.
Então, se eles são melhores que a gente tem que pensar, eles não são modelos para nós, porque nós temos restrições de memória que eles são. Eles não estão representando como nós representamos. Tá bem? Essas regras combinatoriais que eu brinquei com vocês hoje, são regras combinatoriais que existem na nossa espécie também por razão de memória, limite de memória, de processamento, chamada memória de trabalho. Vocês devem saber. Tá bem? Memória de trabalho. Esses animais aqui, os Bolts e os Transformers, não têm memória de trabalho. Eles têm acesso a tudo que está na internet. Então, quem é que está alimentando? Nós, com os nossos textos. Então, se a gente começa a pedir para eles fazerem um texto, não vai ser legal, né? Nós vamos matar a ferramenta. Aqui está. O input, tá? O estímulo linguístico que cada elemento desse aqui precisa para ser o que é. Nós temos uma criança de 12 anos, tá? Que aos 12 anos ouviu por volta de 11 milhões de palavras. Tá legal? 11 milhões de palavras. Lá está o melhor deles, que é o Llama 2 trilhões de palavras. Ele precisou para ser o que ele é. Tá vendo a diferença? E, gente, uma criança humana, quando chega aos 12 anos, ela já está plena de linguagem. A linguagem humana se fecha por volta dos 5 anos. Com 5 anos de idade, a criança é um falante nativo. Ela tem a competência completa da linguagem dela. Então, de verdade, uma criança humana, ela fecha a competência dela com 5 anos. Então, é mais ou menos com... ela ouviu, vamos dizer aqui, fazendo uma conta aqui com base nisso aqui, 50 milhões de palavras, não é? Por volta de 50 milhões de palavras. Olha lá os outros. Eles têm que chegar à casa dos bilhões, dos trilhões, para adquirir o sistema que tem, para ganhar a competência que eles têm. E tem o paradoxo que eu mostrei para vocês. Parece que está melhor que a gente, mas não está. Que é isso aqui, ó. Né? Esse aqui que a gente viu. Então, talvez o que esteja acontecendo aqui é que os parâmetros para medir competência e performance não são os mesmos. Os caras que medem a competência e a performance dos Bolts e Transformers, eles não estão usando os parâmetros que nós usamos para testar competência e performance nos humanos. Então, para concluir, a linguagem é uma habilidade definidora e única da nossa espécie. Como é importante sabermos quem somos, vale a pena investir no estudo da linguagem. Essa compreensão nos ajudará a entender melhor outros sistemas de comunicação orgânica e os próprios sistemas de comunicação artificial que fazemos uso aqui na Terra. E vai que a gente encontra, né, uma inteligência artificial lá fora, aí é melhor a gente estar preparado. Porque, como disse o Chacrinha, quem não comunica se estrumbica. Tá bem? Obrigada.